Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Meus amigos, eu resolvi gravar esse pequeno vídeo para que nós pudéssemos ter a oportunidade de uma devolutiva da prova. Nós não teremos hoje à noite, nós teremos essa atividade que é essa live, importante, diga-se de passagem, interessante, e portanto eu resolvi gravar esse nosso momento para que a gente possa conversar sobre a nossa provinha, mesmo sem a oportunidade da noite conversarmos lá, porque eu acho importante esse momento. Então vamos lá. Eu vou aqui eu vou economizar-nos da leitura, provavelmente do texto, tá? O estudo de caso está aí, todo mundo tem, é só abrir. Então eu vou economizar essa leitura e vou direto para as questões. E a primeira questão fala o seguinte: partindo do conceito de comunicação, distinguindo comunicação exitosa da comunicação não exitosa, aprecie integralmente o terceiro parágrafo do texto acima. Ora, meus amigos, quando se pede para que se parta do conceito de algo, obviamente, com toda a humildade de quem responde uma prova, eu preciso indicar qual é o conceito. E por isso que nós apontamos aqui. A estudiosa de oratória, Adriane Werner, aponta que comunicação é justamente um dos pontos que distingue o ser humano de outros animais. E eu continuo tecendo comentários, porque isto é definir e definir de forma fundamentada. Eu preciso demonstrar quem é que disse o quê, porque nós falamos várias vezes, o único que diz é assim é Deus. Todos nós, abaixo de Deus, temos que trazer as nossas fundamentações, especialmente no mundo jurídico. Portanto, quando se faz o questionamento acerca de um ponto de vista, de um tópico, a partir de um texto, obviamente que eu tenho que considerar o texto. 2, eu tenho que considerar o fundamento e dizer quem pensa. E foi desta maneira que nós agimos aqui na primeira resposta. Com relação à segunda resposta, a comunicação dá-se apenas pela linguagem falada, se negativa a resposta. Identifique com detalhamento as demais formas de linguagem. Novamente, meus amigos, eu preciso fazer a leitura, trazer o fundamento para minhas respostas. E aí estão os fundamentos. Página 43, página 89. Eu trago um trecho do que a autora falou no livro dela. Eu me guio pelo livro da autora. Eu não saio por aí dizendo coisas que eu acho que deva ser. Por mais expert na matéria que eu seja, eu estou realizando uma prova. Eu preciso demonstrar para o meu examinador que eu estudei, que eu me baseei num livro, numa pesquisa anterior de alguém que tenha mais gabarito do que eu, que sou apenas, neste caso, o aluno que estou aprendendo ainda. Nós precisamos ter essa humildade de espírito e nos reportarmos sempre aos fundamentos. E aí eu trouxe aqui, quanto com relação à linguagem, respondo que ela pergunta sobre se a linguagem é única, ela fala, olha, identifique todas as demais formas de linguagem. E eu, com todo respeito, peço licença para dizer, não é possível dizer todas as formas de linguagem, mas algumas sim. E aí eu faço nesta minha sugestão de resposta, algumas linguagens, postural, de olhar, a voz, gestual, tem sinais, tem semblante, vestuário, existe N formas de linguagem. Eu escolhi apenas algumas para exemplificar. E por fim, me pareceu mais importante, quando pergunta acerca do código. Ou seja, a comunicação ela se dá tão somente com a preocupação do emitente na sua mensagem, pouco interessando os receptores. Não é assim. E aí eu digo, olha, não é bem assim. A autora, de novo, me reporta, a autora no livro tal, ela diz como é que se dá a linguagem, a comunicação, me perdoe. E a comunicação exitosa, ela se dá através de um código conhecido.
e traga uma outra informação, que não basta apenas um código conhecido, eu preciso saber ouvir. Saber ouvir também é uma forma de exercer uma boa comunicação. E aí eu respondo, percebam vocês, último item das respostas, meus amigos, é preciso uma referência bibliográfica condigna. Ah, eu não sei fazer, eu nunca fiz referência bibliográfica. Qualquer obra que você tenha, qualquer obra de gabarito, obviamente, ela traz a própria forma de indicar a biografia. Eu estou falando aqui nesta obra que nós utilizamos, da Adriana Werner, essa obra que eu estou utilizando, ela está lá na página 90, na página 99, fala sobre a autora, traz aqui, um texto pós-escrito, né? Traz aqui uma descrição do currículo da autora, quem é a autora, contando, e no verso desta página, do sobre a autora, traz aqui a forma de descrever a obra. Se não fosse assim, ainda que não fosse assim, a própria obra tem referência. A própria obra tem referência e também ensina autor, sobrenome, nome da obra, cidade, editora e o ano. Aqui eu não preciso, no final eu não preciso indicar a data. Então as regrinhas da BNT, que alguns não tiveram cuidado, ela está descrita na própria obra que a gente consulta. Neste caso das minhas respostas, vocês perceberam que eu indiquei apenas um autor, que é Adriana Werner. Mas vocês deveriam ter indicado 2, e poderiam, porque afinal de contas nós tivemos mais obras indicadas durante o semestre. Com relação aos vídeos, o que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte: todos, invariavelmente, pecaram no seguinte aspecto. Primeiro grande pecado, finalização. Ninguém soube finalizar o vídeo. Finalizar assim. Então é isso, professor. Acabou. Eu paro aqui. Ponto. Acabou. E alguns nem isso fizeram. Alguns simplesmente estavam falando e de repente o vídeo acabou. Um erro gravíssimo. Segundo equívoco gravíssimo, alguns colegas começaram e eu não sabia do que é que pretendiam falar, sobre qual aspecto. E alguns no meio simplesmente trouxeram uma opinião pessoal. Ora, se é uma prova que vocês estão fazendo, se é uma oratória, se é uma prova de oratória, se pretende se convencer alguém de alguma coisa, eu preciso atender requisitos mínimos teóricos. E por isso que nós indicamos, um dos textos que nós enviamos a vocês, Oratória, a importância da comunicação verbal prática, da mesma Adriana Werner, nós indicamos esse texto. E lá no texto, no finalzinho do texto, a autora, ela traz dicas de como é que nós devemos estruturar o nosso pensamento. E é aquele pensamento socrático, aristotélico, é o pensamento aristotélico, a estruturação do discurso dela é aristotélica. E ela diz o seguinte, apresentação. A primeira impressão é a que fica. Isso vale até mesmo quando duas pessoas se encontram pela primeira vez. Por isso é tão importante causar uma boa impressão desde os primeiros momentos de uma apresentação. As primeiras frases são determinantes. O cumprimento deve ser simpático. Se o orador não transmitir energia, parecer monótono, as pessoas vão desviar a atenção. Tudo começa com um cumprimento. Nesse aspecto, a apresentação, os colegas foram bem. Todos se reportaram, disseram boa noite. Alguns foram direto ao assunto, mas a grande maioria foi no boa noite, etc. Mas ainda assim sequinho. O que faltou nesse aspecto, bem na verdade, não foi nem esse cumprimento a quem assistiu o vídeo, mas faltou exatamente falar sobre o tema, sobre o que eu vou falar especificamente e qual é o interesse que isso pode gerar à comunidade. Apresenta o texto. Quando eu comecei essa nossa conversa, eu disse, eu vou apresentar aqui, a fazer dar um retorno para vocês da nossa prova, porque não teremos oportunidade.
à noite, que teremos uma outra atividade que também é importante. Ou seja, eu introduzi a minha fala justamente demonstrando por que ela não acontecerá no momento, mas eu não posso perder esta oportunidade. Isso é uma introdução. Logo à frente, ela diz, depois da introdução, é preciso um desenvolvimento. E ela fala, cita fatos, números, comparações, testemunhos. E eu vi colega falando sobre temas extremamente importantes sem nenhuma demonstração, simplesmente do que eu acho, do achismo. É assim porque é porque é porque é dia porque faz sol. Um negócio que não se justifica, que não pode haver numa comunicação que se pretenda exitosa. É preciso fundamentar. E o colega deve ter observado que as minhas respostas estão todas fundamentadas na obra. Pode não ser a melhor obra, mas é a obra indicada pelos oradores de uma maneira geral, é a obra indicada na nossa instituição, é a obra pela qual nós estudamos. Portanto, eu me fundamento as minhas respostas nesta obra. Nenhum colega pode me dizer aqui que as minhas respostas não existem, ou que as minhas respostas foram tiradas de um livro secreto de oratória. Não, estão em livros que nós temos acesso, todos nós. E eu senti falta dos colegas este meio, esse recheio, um recheio que me convencesse. Não, isso realmente é assim porque é. Não, realmente a prática em determinados países de tal coisa, ela é assim e realmente isso é muito sério. Faltou esse recheio, faltou essa demonstração de que o que se fala é verdade. De novo, quem tem razão sem precisar fundamentar é o Altíssimo. E aí o que vocês chamam de Altíssimo, Alá, Oxalá, Deus, Maomé, a montanha, fiquem à vontade para denominar esse Altíssimo. Fato é, nós não podemos simplesmente dizer é assim porque eu digo que é assim. Isso não acontece. E um terceiro aspecto, de novo, eu continuo no mesmo texto, da mesma autora, o texto fornecido em aula. Refere-se à conclusão. Os colegas não concluíram o trabalho, não concluíram o vídeo. O orador deve encaminhar sua fala para uma conclusão, que é o desfecho de sua apresentação. É comum vermos pessoas repetindo argumentos no final da argumentação. E aqui ela diz ainda, ela traz aqui algumas sugestões para que você possa argumentar, como é que você pode concluir. Ela fala, você pode fazer um resumo do que você falou, você pode pontuar alguns aspectos, você pode trazer uma frase, enfim, você precisa dizer que você está concluindo o seu trabalho para que o teu emissor ele não fique perdido, ou achando que você nunca mais vai acabar, que aquilo é uma tortura eterna, ou pior, achando que querendo mais, e na verdade aquilo já acabou. Essas foram, meus amigos, algumas observações acerca dos trabalhos feitos, ou seja, os trabalhos escritos, eles não estão legais porque faltaram a todos ou quase todos. Alguns desenvolveram com maior habilidade, fato, mas todos pecaram nesses aspectos. As análises sempre ficaram reduzidas àquilo que o próprio escrevente colocou lá, desconecto com o texto. Não dá para responder uma questão desconecta com o texto. Eu preciso me reportar ao texto. Eu preciso fundamentar. Segundo aspecto que eu observei nos vídeos e nas questões é essa ausência de estruturação, de programação e essa finalização, que sempre foi faltosa. Jorge, então o que justifica a nota que você deu? Por que essas notas então? Então todo mundo devia ter zerado, ou pelo menos tirar nota muito ruim. Na verdade, meus amigos, não é bem assim. Nós precisamos ter, acima de tudo, uma certa sensibilidade e percepção do momento. O momento ele é complexo, nós estamos numa situação que nós não desejamos, que nós não queríamos, que nós não procuramos, que fomos colocados pelo mundo, pelas forças da natureza.
vamos colocar. Nessas condições, eu percebi que tem colegas que estão em ambientes absolutamente ruidosos, passando veículos por trás. São situações que a gente precisa considerar na hora da apreciação. De maneira que a nota atribuída foi pelo esforço do colega em apresentar um trabalho, isso eu reconheço, colocar alguma coisa no papel, esforçar-se no sentido de dar solucionamento a uma questão apresentada. Entretanto, esse vídeo, as respostas que eu enviei a vocês e as notas, elas representam um estímulo. Melhore. Precisamos todos melhorar. Sempre. Reconheça seu esforço, mas o avanço, o para frente, para o altiavante, isso é essencial, é fundamental. Tudo bem? Já no final da nossa conversa, agradeço mais uma vez o nosso semestre, agradeço mais uma vez a generosidade com que fui tratado por vocês e espero vê-los numa próxima oportunidade, num próximo semestre, se Deus quiser. Até mais, um grande abraço.